Fala pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem este dashboard aqui, ó, que é um dashboard de segurança do trabalho, tá? E que você tem várias interações, onde você tem as ocorrências, ocorrências por turno, por gênero, por setor, por idade, o que aconteceu no ano. Aqui do lado você tem um relato dos ocorridos, né? E aqui você vai ter o painelzinho onde você vai estar movimentando o seu dash. Então, por exemplo, quando eu clico aqui em 2021, ele vai selecionar apenas 2021. Ah, quero saber da unidade do Paraná. Então, eu clico aqui e aí ele vai e assim sucessivamente, tá? Então, fica aí até o final desse vídeo para você aprender a fazer esse excelente dashboard aqui que vai te ajudar muito. Ele é adaptável, você consegue adaptar para outras áreas também, tá? E estou deixando na descrição do vídeo um link para vocês baixarem 10 planilhas de Excel e mais outros 3 dashboards totalmente de graça, beleza? Também gostaria de convidá-los a se inscrever no meu portal de cursos, onde você tem conteúdo gratuito e conteúdo grátis, e aonde a gente também está com uma grande promoção. Assinando o plano anual R$ 500, você tem direito a todos os cursos, não é um único curso, e sim todos os cursos que estão lá e todos os outros que vão vir. Esse mês acabamos de lançar o curso de SQL, tá? Então, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, faz a inscrição lá, tá? Faz no modo gratuito, aí se quiser fazer o plano anual, só selecionar lá o plano anual, ok? E você vai ter acesso full, tá? De tudo, ok? Então, logo após a vinheta, vamos para o nosso vídeo onde a gente vai aprender a criar esse dashboard aqui, esse painel maravilhoso que vocês estão vendo na tela aí. E não se esqueça, né? Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, dá aquele like, compartilhe o vídeo. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai usar essa base aqui, aonde que vai ser a nossa base de dados, tá? Então esse é o primeiro ponto, deixa eu deixar a tela completa aqui, beleza. Então aqui a gente vai ter aí, registro, tipo de ocorrência, unidade, data, mês, ano, turno, local, setor, gênero, faixa etária e o breve relato. Tá? Então a gente vai precisar ter uma tabelinha com essas informações, aonde o registro vai ser livre, mas eu gosto de utilizar como se fosse um ID. Então eu digito. E em um detalhe, primeira coisa, quando vocês digitarem, criarem o seu cabeçalho, criou o cabeçalho, seleciona as duas linhas, tá? E vem aqui em formatar como tabela e cria uma tabela, tá? Vocês vão entender o porquê de criar uma tabela, tá? Então você cria uma tabela, porque vai ser muito importante na hora da gente criar as nossas fórmulas aqui dentro da tabela, tá? Porque aqui, ó, por exemplo, eu vou trabalhar com uma fórmula, aqui eu vou trabalhar com outra fórmula. E se você não criar tabela, o que que acontece? Essa fórmula você vai ter que estar repetindo, né? E quando você cria a tabela, tudo aquilo que você colocou, você adicionou dentro de uma tabela, o próprio Excel ele vai estar repetindo, tá? Eu vou mostrar como um exemplo para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui fazer aqui o exemplo, porque é bom a gente exemplificar sempre. Então, eu copiei aqui, esse cara não é uma tabela, e esse de cima é uma tabela. Primeira diferença, como que eu sei o que que é uma tabela? Porque eu poderia estar aqui, ó, bonitinho, ó, vamos fazer idêntico o que está em cima, deixar branco, certo? E vamos deixar uma linha no formato que está. Então, eu batendo o olho aqui, os dois são idênticos, ok? Então, para mim, isso aqui poderia ser uma tabela, e esse aqui também, mas não, tá? Então aqui, ó, posso até colocar o filtro aqui também, ó, para ficar bem parecido, né? Mas o que que acontece? Como que eu sei que isso aqui não é uma tabela? Primeira coisa, aqui em cima eu já não tenho uma ocorrência de tabela.
Agora aqui, ó, quando eu clico aqui, eu já tenho o design de tabela. Então, eu sei que isso é uma tabela e isso não é uma tabela. E agora eu já fiz de propósito colocar aqui para mostrar a diferença entre um e outro. Tá? Então, a primeira coisa aqui, registro vai ser uma coisa livre. Então, vamos lá, digitar um, por exemplo. Então, vamos fazendo tudo igual. Tipo de ocorrência. Esse tipo de ocorrência, a gente vai usar uma tabela de apoio, onde a gente vai estar criando essas informações. Então, a gente vai abrir uma nova tabelinha aqui e essa tabela vai chamar apoio. Eu já tenho uma aqui. Vamos deixar com apoio 1. Então, nessa tabela de apoio, o que, que eu vou usar? Vamos lá. Primeira coisa, vamos levar para o apoio para a gente poder popular a nossa tabela. Então, eu vou copiar aqui, ó, a parte de cima da tabela até faixa etária. C. E vou carregar aqui e vou jogar aqui no apoio. Tá? Mês e ano, posso tirar fora. Data, posso tirar fora. Então, o que, que eu vou precisar para apoio? Eu vou usar esses itens. Tá? Então, esses itens aqui vão ser meu apoio. Então, tipo de ocorrência. O que, que eu vou ter dentro de tipo de ocorrência? Eu vou ter acidente e incidente, que vão ser os meus indicadores de ocorrência. Unidade é o local onde o cara trabalha. Então, eu vou ter São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, RS, tá bom. Depois eu vou ter o turno. Né? Então, o turno eu vou ter manhã, tarde e noite. Depois, eu vou ter os locais de trabalho. O que, que é o local? Local e setor são coisas meio parecidas. Tá? Local é, por exemplo, eu tenho a unidade e o local pode ser, por exemplo, uma produção. Só que dentro de uma produção, eu posso ter uma separação. Então, eu vou ter lá, ó, produção, vamos pôr, produção, logística, administração. Então, eu tenho esses três locais. Dentro dos locais, eu tenho setores, que é diferente de local. Por quê? Porque dentro da produção eu posso ter lá estamparia e a manutenção, estamparia, manutenção, montagem. Então, esses três setores aqui, eles estão dentro do local de produção. Logística, distribuição, separação, correio. Então, esses três estão dentro de logística. E aí eu tenho a administração. Pode ter RH, TI, compras. E por aí vai. Isso é o suficiente. Gênero. Feminino e masculino. Ok? E depois faixa etária. Porque eu vou precisar medir os acidentes por faixa etária, etc. Então eu vou ter aqui, ó, 00 a 18, 19 a 30, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 70 e maior que 70.
Tá? Então, isso são minhas faixas etárias. Então, essas tabelas, o que, que elas vão fazer? Elas vão dar subsídio para a minha base de dados. Tá? Então, aqui, ó, quando eu vier aqui em tipo de ocorrência, eu vou vir aqui em dados e eu vou criar aqui uma validação de dados. Então, eu vou clicar aqui em validação de dados e eu vou falar que eu quero uma lista. E a lista ela vai vir da onde? Desse apoio. Então, eu quero esses dois itens aqui. Para que isso? Porque a pessoa só vai poder selecionar um dos dois. Tá? Então, isso o campo facilita. Vamos repetir esse cara aqui agora. Então, novamente, lista, validação de dados e apoio. Ok? Agora, a gente vai fazer os demais aqui. A gente vai para as unidades aqui fazer os demais. Tá? Então, vamos lá. Unidade. Então, unidade. Eu vou vir aqui lista novamente, fonte de dados. E eu venho aqui em apoio e vou selecionar a unidade. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Né? Eu estou só repetindo para que eu quero que vocês vejam o exemplo do que vai acontecer com uma tabela e com a outra. Tá? Então aqui o procedimento é o mesmo. Então agora a gente vai para turno, lista. Vou selecionar aqui o turno. E aqui a mesma coisa. Então aqui a gente já tem turno, tudo. Vamos lá, local. Vou fazer lista também. Vou selecionar aqui a lista de local. Ok. Dentro de local, a gente vai fazer uma jogada depois. Então, eu não vou mexer com a nova lista ainda. Tá? Que dentro do local a gente vai usar um negócio bem legal. Local não, de setor, desculpa. Gênero. Então, vamos na lista de gênero. Então, vem aqui em gênero. Ok. E aqui a lista de gênero. Tá? Gênero. E faixa etária. A lista de faixa etária. E aqui a lista de faixa etária. Então a gente já tem as listas aqui, só que faltou a de setor. Por que, que eu deixei a de setor sem? Porque você lembra que a gente comentou que, por exemplo, produção, eu tenho esses três caras aqui. Então vamos marcar aqui de cor para a gente identificar agora. Tá? Então vamos lá. Amarelo trata-se desse aqui. Logística. Vamos pôr um verdinho aqui que trata esses três aqui. E administração, um laranjinha que trata esses três aqui. Beleza? O que, que vai acontecer aqui? Quando eu selecionar produção, eu quero que ele me disponibilize somente esses três, para não correr risco do cara pegar, eu coloquei o cara no local de produção, mas selecionei setor de distribuição. Então eu quero que ele fique corretamente. Então o que, que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um indireto. A gente vai usar uma lista chamada indireta, tá? Então, como que funciona essa lista? Primeira coisa, a gente vai ter que fazer um agrupamento aqui. Então, a gente vai ter que vir aqui em fórmula e a gente vai criar aqui, ó,
gerenciador de nomes. Tá? Então, eu vou fazer assim. Ó. Novo, produção. Quem que eu quero que ele use na produção? Então, eu vou pegar essa seleção que está aqui embaixo e eu vou selecionar esses 3 caras aqui. Ó. Tá? Então, dentro de produção, ele vai me disponibilizar esses 3 para produção. Agora, eu vou criar um novo nome e eu quero logística. O nome tem que estar exatamente igual. Calma aí. Fecha aqui. Vamos clicar aqui ó, em logística. Porque aí ele já pega o nome. E agora eu faço a seleção do que eu quero, que é esses 3 aqui. É que tem que fechar, ele não deixa. Então, aqui administração. Porque aí ele pega o nome exatamente como está escrito ali. E a seleção é esses 3 aqui. Ok? Então, a gente criou uma marcação de texto aonde eu posso falar para o Excel. Seguinte, aqui agora eu vou colocar novamente uma lista, né? Então eu vou falar assim, ó, lista. Só que aqui eu vou falar assim para ele, ó, igual e indireto. Direto. E eu pego da onde indireto? Daqui. Ou por que ele pegou mais? Ele veio com mais errado aqui, não é mais indireto. Vamos fazer de novo. Igual, indireto, local. O que tá pondo mais? Ele tá falando que não tem nada, porque como a fonte ainda não tem nada, então agora, se eu colocar produção, veja o que acontece. Ele traz só os 3 itens da produção. Se eu colocar logística, ele traz os 3 itens da logística. E se eu colocar administração, ele traz os itens da administração. Então, isso é uma forma de você fazer com que a pessoa não selecione algo errado. Né? Então, é uma função bem legal. Tá? Vamos repetir aqui na parte de baixo agora. Então, a gente vai vir aqui em setor, novamente, lista, igual, indireto, seleciono o local. Eu não sei por que o Excel está colocando esse mais aqui, tá? Mas é um parênteses que tem que ser. Eu não sei qual que é o motivo que ele está fazendo isso. Ok? Normal, ele vai te dar essa mensagem que resulta em erro. Por quê? Porque você não tem nada selecionado aqui ainda, tá? E agora, se eu ver aqui, ele vai me trazer corretamente. Beleza? Então, a gente acabou de construir a nossa parte de modelagem de dados aqui. Ainda falta fazer 2 funções aqui, tá? E a gente vai fazer agora. Então, esse campo data, eu vou vir aqui e vou formatar ele como data abreviada. Aqui embaixo eu vou repetir data abreviada. Eu estou fazendo tudo igual para poder mostrar a diferença para vocês. Agora aqui, o que eu quero? Quando eu digitar um mês aqui, eu quero tirar um mês daqui. Então, eu poderia colocar aqui igual mês. Só que não vai vir no formato que eu quero. Eu quero que esse mês ele venha em texto. Então, a gente vai usar igual, texto, tá? De que célula? Da célula D2, ponto e vírgula. E eu quero que ele me apresente esse texto em 3 letras. Então, eu ponho MMM e ele sabe que ele tem que apresentar esse texto em 3 letras. Porém, se aqui tiver vazio, eu não quero que ele me apresente nada. Então, a gente vai colocar aqui primeiro um se. Se esta célula é igual a branco, ponto e vírgula, trago branco. Se não, eu trago o texto. Ok? E essa aqui é o ano. Então, igual ano. Da onde? Dessa célula D3. Fechei.
Só que ele vem com o ano 1990 porque está vazio. Então, eu vou fazer a mesma jogada. Se essa célula for igual a vazio, ponto e vírgula, vazio. Se não, eu trago o ano. Ok? Então, acabamos a formatação desse item aqui. Essas não dá para copiar. Vamos lá, porque tem. Se vocês verem, por que não dá para copiar? Notem uma outra coisa. Quando eu estou tratando de tabela, o nome dos campos são diferentes. Vamos ver isso agora. Então, ó, igual texto da célula D3, D9, no caso, ponto e vírgula, MMM e fecho. Ok? Veio a mesma coisa. Agora é só colocar o si da vida. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Fecho. E agora, igual, ano. Fecho. Já vou colocar o si aqui. Esse aqui, igual a branco, ponto e vírgula, branco. Ponto e vírgula, trago ele. Pronto. Agora a gente já tem as duas tabelas populadas, tá?